Você já tentou agradar alguém que parecia impossível de satisfazer, como se nada do que fizesse fosse o bastante? Se essa pessoa era um narcisista, você sabe exatamente do que estou falando. Eles têm uma capacidade de sugar sua energia, exigindo sempre mais, sem nunca reconhecer seus esforços. E o pior, fazem com que você se sinta responsável por isso. Mas a verdade é que agradar um narcisista é impossível. Neste vídeo, você vai entender os 8 motivos que explicam por que essa tarefa é um jogo perdido desde o começo e como se proteger dessa armadilha emocional. Motivo 1. Expectativas irrealistas. Narcisistas constroem uma imagem de si mesmos onde se veem como únicos e merecedores de atenção especial. Eles esperam que todos ao seu redor estejam sempre disponíveis para atender suas necessidades, sem questionar. Essas expectativas, que são muito distantes da realidade, acabam gerando frustração para quem tenta agradá-los. A pessoa que está ao lado de um narcisista percebe que, por mais que se esforce, nunca será suficiente para preencher esse vazio de validação que ele carrega. Esse comportamento cria uma atmosfera de constante pressão, onde qualquer contrariedade vira motivo de desprezo e irritação. Narcisistas não conseguem lidar bem com a ideia de que nem tudo girará em torno deles. Isso significa que, por mais que se tente, será impossível satisfazer essas expectativas. É importante reconhecer que o problema está enraizado nas necessidades exageradas de validação e não na capacidade de quem tenta agradar. A sensação de que cada esforço é em vão pode se tornar exaustiva para quem convive com um narcisista. A necessidade de ser reconhecido e admirado por tudo cria um ciclo vicioso de exigências que nunca cessam. A frustração surge quando as expectativas não são atendidas, e quem está ao lado se vê culpada por não corresponder a essas demandas irreais. Esse desgaste emocional acaba drenando a energia de quem tenta manter a harmonia no relacionamento. No fundo, a expectativa de um narcisista é que tudo aconteça do jeito que ele imagina, sem considerar os sentimentos dos outros. Isso revela a dificuldade de se conectar com a realidade e de aceitar que as pessoas têm suas próprias limitações e necessidades. É um jogo onde as regras nunca são claras e a satisfação plena nunca é alcançada. Para quem está ao lado, perceber isso é um primeiro passo para se libertar dessa dinâmica desgastante e começar a olhar para suas próprias necessidades. Motivo 2. Fome infinita por validação. Para um narcisista, a busca por validação é como tentar encher um poço sem fundo. Não importa quantos elogios, apoio ou atenção sejam oferecidos, ele sempre precisará de mais. Essa necessidade incessante de ser admirado faz com que, quando uma fonte de validação começa a secar, ele rapidamente procure outra. É um ciclo desgastante, onde nunca há um momento de satisfação ou reconhecimento verdadeiro. Isso acaba exaurindo quem tenta suprir essa demanda, pois a sensação é de que nunca se faz o bastante. A dinâmica é sempre a mesma. No início, a pessoa que está ao lado do narcisista se sente importante por oferecer esse apoio, mas logo percebe que a gratidão nunca vem. Em vez disso, há sempre uma nova expectativa a ser atendida, um novo motivo para se sentir insuficiente. Isso pode gerar uma profunda frustração, especialmente quando se percebe que o narcisista nunca está realmente satisfeito. O vazio de aprovação que ele carrega parece engolir qualquer esforço, tornando impossível manter uma relação equilibrada. Com o tempo, a necessidade de validação se torna cada vez mais evidente, e o narcisista começa a buscar em outras pessoas o que acredita não estar recebendo. Isso pode levar a situações em que ele desvaloriza aqueles que mais o apoiaram, buscando novas fontes de atenção e admiração. Quem fica para trás, por outro lado, sente-se descartada, mesmo depois de tanto esforço.
Esse comportamento evidencia a superficialidade do vínculo, baseado mais em uma busca constante por elogios do que em uma conexão verdadeira. Essa fome insaciável de validação revela uma insegurança profunda, mascarada por uma postura de autoconfiança. No fundo, o narcisista depende do olhar alheio para se sentir relevante, o que o torna incapaz de construir uma autoestima sólida. Para quem está ao lado, compreender essa dinâmica pode ser libertador. Isso significa perceber que, por mais que tente, nunca será o bastante, e que a verdadeira paz vem de aceitar que certas demandas jamais poderão ser supridas. Motivo 3. Necessidade de controle. Narcisistas têm uma necessidade insaciável de controlar tudo ao seu redor, incluindo as pessoas mais próximas. Para eles, não basta que você os agrade, é preciso que faça isso da maneira que eles consideram ideal. Mesmo quando você se esforça ao máximo para atender às expectativas, isso raramente é suficiente. Afinal, o que realmente desejam é manter o controle sobre cada detalhe da situação, garantindo que estejam sempre no comando. E quando percebem que não têm esse controle total, podem reagir de forma agressiva e imprevisível. Essa busca por controle pode ser sutil no início, mas logo começa a afetar todas as esferas da relação. O narcisista pode tentar influenciar suas decisões, monitorar suas ações e até mesmo manipular suas emoções, tudo para assegurar que tenha a última palavra. Quem se vê nessa posição acaba sentindo que está perdendo a própria autonomia, como se estivesse constantemente pisando em ovos para evitar qualquer conflito. E no final, o esforço de agradá-lo nunca é recompensado, pois o que está em jogo não é a satisfação, mas sim o poder. A necessidade de controle faz com que qualquer comportamento independente ou decisão própria seja visto como uma ameaça. Se você mostra um pouco de autonomia, o narcisista pode reagir com raiva ou acusar você de ser egoísta. Esse jogo psicológico é desgastante, pois gera a sensação de que é impossível agir sem provocar uma reação negativa. No fundo, o que ele teme é perder a posição de superioridade que acredita merecer, e a forma de evitar isso é tentando manter tudo sob seu controle. Para quem convive com esse tipo de comportamento, entender que essa necessidade de controle não é saudável pode ser um passo importante para retomar o próprio poder. Significa reconhecer que, por mais que tente, não conseguirá satisfazer essa demanda. E, mais importante, que não deve ser responsabilidade sua viver sob a pressão constante de se ajustar a expectativas que nunca são claras e que mudam conforme a conveniência do narcisista. Motivo 4. Falta de empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender os sentimentos e as necessidades alheias. No entanto, para um narcisista, essa habilidade é praticamente inexistente. Ele foca exclusivamente em si mesmo e em como as situações o afetam, sem considerar o impacto que suas ações têm sobre os outros. Isso faz com que qualquer tentativa de agradá-lo seja em vão, pois ele não reconhece os esforços alheios nem valoriza as intenções por trás deles. Quem está ao lado acaba sentindo que suas emoções e necessidades são constantemente ignoradas. A falta de empatia é evidente em situações cotidianas, onde o narcisista prioriza suas próprias vontades, sem sequer pensar duas vezes no que os outros possam estar passando. Esse comportamento cria um ambiente onde só ele importa, enquanto os sentimentos de quem tenta agradá-lo são deixados de lado. Por mais que você se esforce para mostrar compreensão e apoio, ele nunca retribui na mesma medida. Isso gera uma sensação de solidão emocional, como se todo o peso da relação estivesse em suas costas. Quando alguém não é capaz de sentir empatia, os relacionamentos se tornam desequilibrados.
O narcisista espera ser tratado com todo o cuidado e atenção, mas não oferece o mesmo em troca. Isso pode fazer com que você sinta uma culpa constante por não conseguir agradá-lo, mesmo sabendo que o problema está na incapacidade dele de reconhecer os sentimentos dos outros. E quanto mais você se esforça, mais percebe que seus gestos são vistos como obrigações e nunca como um ato de carinho. Para quem convive com um narcisista, aceitar que ele não mudará essa postura pode ser o primeiro passo para recuperar o próprio bem-estar. Significa entender que não é sua responsabilidade carregar a relação sozinha e que é preciso cuidar das suas próprias emoções. Não se trata de egoísmo, mas de perceber que cada pessoa tem o direito de ser ouvida e respeitada em suas necessidades. E diante da falta de empatia, é fundamental traçar limites claros para proteger a própria saúde emocional. Você já se sentiu presa em uma relação onde suas necessidades e sentimentos eram sempre ignorados? Compartilhe sua experiência nos comentários. Motivo 5. Ego frágil e sensível. Apesar da postura de superioridade, o narcisista possui um ego extremamente frágil. Qualquer crítica, mesmo a mais leve, é interpretada como um ataque pessoal e pode desencadear reações intensas. Ele se apresenta como alguém autoconfiante e forte, mas por trás dessa máscara existe uma profunda insegurança que o torna vulnerável às menores contrariedades. Isso faz com que qualquer tentativa de agradá-lo se torne um verdadeiro desafio, já que qualquer palavra ou gesto pode ser visto como uma ameaça à sua autoestima. Essa sensibilidade exagerada gera um ambiente de tensão constante. Quem convive com um narcisista sente que precisa medir cada palavra, temendo que qualquer comentário seja mal interpretado e desencadeie um conflito. Esse cuidado constante pode se tornar exaustivo, pois a pressão para não desagradar é sempre presente. E mesmo que você consiga evitar críticas diretas, o simples fato de não atender às expectativas dele já é o suficiente para provocar reações desproporcionais. O ego sensível também se reflete na dificuldade do narcisista em lidar com a opinião alheia. Quando alguém se atreve a discordar ou apontar algo que ele poderia melhorar, a reação pode ser explosiva ou silenciosamente vingativa. Para quem está ao seu lado, essa dinâmica se torna insustentável, já que é impossível evitar qualquer descontentamento. Aos poucos, a pessoa percebe que o problema não está em suas ações, mas na incapacidade do narcisista de aceitar qualquer forma de feedback. Compreender essa fragilidade por trás da postura de superioridade pode ser libertador. Isso significa reconhecer que, por mais que você tente evitar atritos, o problema não está em suas palavras, mas no quanto ele é afetado por elas. E essa percepção permite que você se afaste da culpa de não ser capaz de agradar, focando em preservar sua própria estabilidade emocional. Afinal, uma relação saudável precisa de equilíbrio e compreensão mútua, algo que dificilmente será alcançado enquanto o ego sensível do narcisista ditar as regras. Motivo 6. Desvalorização constante dos outros. A desvalorização é uma arma frequente de um narcisista para se sentir superior. Ele não hesita em minimizar as qualidades e conquistas de quem está ao seu redor, como uma forma de manter o controle emocional. Mesmo quando alguém se esforça para ser uma presença positiva, oferecendo apoio e dedicação, ele encontra maneiras de diminuir esses gestos. Isso cria um ambiente onde, por mais que você faça, sempre parecerá insuficiente. A sensação de estar constantemente sendo diminuída é exaustiva e pode corroer a autoestima de quem se encontra nesse ciclo. Esse comportamento faz parte de um padrão em que o narcisista busca reafirmar sua posição de poder. Ao desvalorizar os outros, ele se coloca em um pedestal,
mantendo uma ilusão de superioridade. Quem está ao seu lado, por outro lado, se vê envolvido em um jogo psicológico, onde todo esforço parece ser em vão. A constante sensação de que suas ações não são apreciadas pode gerar um sentimento de impotência e até de frustração. É como se, por mais que você se empenhe, o narcisista nunca enxergasse seu verdadeiro valor. A desvalorização também é uma forma de manter os outros dependentes de sua aprovação. Ao minimizar os esforços alheios, o narcisista faz com que as pessoas ao seu redor busquem constantemente sua validação, criando uma relação de dependência emocional. Isso faz com que você se sinta sempre em dívida, como se precisasse fazer mais para finalmente ser reconhecida. Mas a verdade é que essa aprovação dificilmente virá, pois o objetivo dele é justamente manter esse ciclo de dependência e controle. Reconhecer essa estratégia é fundamental para romper o padrão de desvalorização. Entender que o problema não está na falta de mérito, mas na incapacidade do narcisista de reconhecer o valor dos outros, permite que você se liberte dessa necessidade de validação. É o momento de perceber que sua autoestima não deve ser moldada pela opinião de quem só sabe criticar. E ao recuperar essa consciência, você pode começar a reconstruir sua autoconfiança longe das manipulações de quem não consegue enxergar seu verdadeiro valor. Motivo 7. Incapacidade de reconhecer os esforços dos outros. Uma das características mais frustrantes de um narcisista é sua total incapacidade de reconhecer os esforços das pessoas ao seu redor. Mesmo quando alguém se dedica ao máximo para agradá-lo, ele não consegue expressar gratidão ou reconhecer o valor desses gestos. Isso acontece porque, para ele, admitir que outra pessoa contribuiu para seu bem-estar seria como perder parte do controle que exerce na relação. A sensação de que seus esforços passam despercebidos é desanimadora e pode minar a motivação de quem busca manter um relacionamento saudável. Essa incapacidade de reconhecimento faz com que o narcisista sempre espere mais, como se fosse natural que os outros se sacrifiquem por ele. Quem se esforça para agradá-lo acaba se sentindo explorada, pois a gratidão nunca vem e as expectativas só aumentam. Não importa o quanto você faça, ele sempre achará que merece mais, que seus esforços são mínimos e que você poderia ter feito melhor. Essa mentalidade cria um ciclo de exaustão emocional, onde você se desgasta tentando atender a demandas que nunca serão realmente apreciadas. Além disso, essa falta de reconhecimento gera uma profunda sensação de injustiça. O narcisista age como se tudo o que você faz fosse uma obrigação e não uma demonstração de carinho ou esforço. Isso faz com que você se sinta subvalorizada e até mesmo culpada por não conseguir agradá-lo, quando na verdade o problema está na visão distorcida que ele tem dos relacionamentos. A percepção de que nada do que você faz é suficiente pode criar um desgaste psicológico profundo, onde a autoestima é gradualmente corroída. Entender essa dinâmica é um passo essencial para se proteger emocionalmente. Significa perceber que não é sua responsabilidade mudar a forma como o narcisista enxerga os esforços dos outros. Mais importante ainda é reconhecer que você merece ser valorizada pelo que faz e que nenhum relacionamento deve ser um fardo onde apenas um lado se sente na obrigação de oferecer. Ao recuperar essa clareza, você consegue se libertar da necessidade de reconhecimento de quem nunca estará disposto a oferecê-lo de verdade. Motivo 8. Busca constante por superiores. O narcisista está sempre em busca de algo ou alguém que possa lhe oferecer mais status, prestígio ou poder. Ele nunca se satisfaz com o que já tem e, por isso, está constantemente procurando por novas formas de se sentir validado. Isso faz com que,
Mesmo quando alguém se dedica a agradá-lo e ser uma presença positiva, ele esteja sempre de olho em quem pode lhe proporcionar uma vantagem maior. Essa busca incessante é como um jogo de comparações, onde ele sempre deseja estar ao lado de quem pode elevá-lo. Esse comportamento cria um ambiente de instabilidade emocional para quem tenta agradar o narcisista. É como se, de uma hora para outra, ele perdesse o interesse e começasse a valorizar outra pessoa que pode lhe oferecer algo a mais. Isso gera uma sensação de ser descartada, mesmo depois de tanto esforço. Quem está ao lado dele acaba se sentindo como uma peça substituível, em um jogo onde a única coisa que importa é a própria satisfação do narcisista. A dedicação e o carinho oferecidos parecem não ter peso algum diante de sua constante necessidade de ascensão. Essa busca por superiores também revela uma insatisfação profunda, onde o narcisista nunca se sente realmente completo ou realizado. Ele vê nas pessoas uma oportunidade de alavancar seu próprio status, e não como indivíduos com quem possa construir uma conexão genuína. Esse comportamento faz com que quem está ao seu lado se sinta inferiorizada, como se nunca fosse capaz de suprir as expectativas ou de ser bom o suficiente. É uma dinâmica que gera insegurança e uma constante sensação de não pertencimento. Entender essa necessidade de sempre buscar por algo melhor é essencial para quem deseja proteger sua própria autoestima. Significa aceitar que a insatisfação do narcisista não tem relação com a qualidade de quem está ao seu lado, mas com a sua própria incapacidade de valorizar o que já possui. Reconhecer isso permite que você se afaste dessa dinâmica desgastante e comece a valorizar a si mesma, em vez de tentar alcançar um padrão que ele próprio nunca conseguirá definir. Afinal, nenhum esforço será suficiente para quem nunca está em paz com o que já tem. Agora que você entende por que é impossível agradar um narcisista, é o momento de retomar o controle da sua vida. Lembre-se, a responsabilidade de atender a demandas insaciáveis nunca foi sua. Você merece ser reconhecida, valorizada e amada pelo que é, e não por quanto se sacrifica para tentar agradar alguém que nunca estará satisfeito. Ao compreender a dinâmica destrutiva de um relacionamento com um narcisista, você se dá a chance de se libertar das amarras da culpa e do desgaste emocional. Estabelecer limites é fundamental para proteger a sua paz. Se alguém não consegue ver o valor que você tem, talvez seja a hora de redirecionar sua energia para quem realmente importa, você mesma. Valorize suas conquistas, reconheça o que faz por si e pelos outros, e permita-se afastar de relações que só drenam a sua energia. Esse é um passo que exige coragem, mas é também o início de uma nova jornada rumo a uma vida mais equilibrada e plena. A partir daqui, a escolha é sua. Continuar permitindo que as manipulações e as exigências de alguém dominem sua vida, ou decidir que você merece mais. Lembre-se, a verdadeira força está em reconhecer que algumas pessoas simplesmente não têm a capacidade de oferecer a reciprocidade que você merece. E tudo bem. O importante é que você aprenda a priorizar a si mesma, a cuidar da sua saúde mental e a não deixar que a opinião de outros defina o seu valor. E então, você está pronta para dar esse passo e finalmente se colocar em primeiro lugar? Deixe seu comentário e compartilhe suas experiências. Eu quero saber como você está lidando com essa jornada de autoconhecimento e libertação. E se quiser continuar aprendendo como se proteger, como fortalecer sua mente e como construir relações mais saudáveis, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntas, vamos transformar essa trajetória em uma caminhada de força e autonomia. Até o próximo vídeo.